Ok, vamos entrar em um tópico super sensível. Com medo de ser cancelada. Não tem nada pra cancelar, né? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Eve e aqui é o nosso cantinho para falarmos sobre mudanças de hábitos e emagrecimento. E sim, eu já me apoiei no movimento Body Positive, tentando aprender a me amar, mas conforme eu ia me aprofundando nesse tema, eu pude perceber que ao invés de me fazer bem, poderia estar me trazendo um lado negativo. E se eu criei esse canal justamente para mostrar meu dia a dia nesse processo de mudanças de hábitos, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, já que ele faz parte de quem eu sou e de como eu me vejo. Há alguns anos atrás, eu me apoiei em influenciadores Body Positive, ou em português, positividade corporal, e eu vou me referir a esse movimento em português porque meu inglês é inexistente. E por um momento foi até bom, eu me senti mais acolhida, passei a tentar me amar mais, mas conforme você vai entrando cada vez mais nessa bolha, você começa a sentir um cheirinho de toxicidade. Isso porque tudo começou a ser motivo demais para mostrar que olha como somos injustiçadas, e isso de certa forma traz um sentimento de inferioridade, e para mim aquilo começou a perder o sentido porque ao invés de eu me sentir motivada, eu passei a me tornar mais relaxada, achando que tudo de ruim que acontecia é culpa da sociedade, e quando tudo é culpa de todos, passa a não ser culpa de ninguém. E aí eu fui percebendo que tirar de mim a responsabilidade que eu tenho sobre o meu próprio corpo e sobre a minha saúde não era o melhor caminho para mim. Para você entender melhor esse movimento, ele veio com uma proposta maravilhosa de nos olharmos de uma forma mais positiva, mas há muitos aspectos que precisam ser discutidos pelo rumo que as coisas estão tomando, e isso começa lá na gringa, especialmente nos Estados Unidos, onde esse movimento tomou uma vertente de aceitação da gordura. Very fat and very sexy, and I am 100% glorifying obesity. E é entendido que você pode ser saudável em qualquer tamanho. Mas me diga aí, como que alguém que mede 1,65 de altura pode ser saudável pesando 170 quilos? Como alguém pode ser considerado saudável quando a pessoa precisa de uma máscara de oxigênio para respirar ou que usa um scooter porque não consegue andar pelo mercado sem se cansar? Quando eu vou dormir à noite, às vezes consigo me deitar de lado, mas quase sempre eu sento e durmo inclinada. Porque se eu deitar, a pressão do meu corpo vai me sufocar. Mas seguindo essa linha de pensamento, sim, essas pessoas, independente do tamanho e grau de obesidade, podem ser saudáveis. E no Brasil já tem até a discussão de que o termo obesidade é gordofóbico, e os estudos que mostram todos os prejuízos que o excesso de peso pode trazer são movidos pelo preconceito. Sim, gente, infelizmente já existe esse tipo de discussão. É claro que o que eu estou falando para vocês não invalida a luta pela acessibilidade de pessoas obesas a serviços básicos e, infelizmente, ao despreparo e arrogância de muitos profissionais em relação a esse assunto. Afinal de contas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tratar a obesidade não é apenas sobre fechar a boca, e isso é simplista demais para algo tão complexo e multifatorial. E eu fico muito pé da vida quando vejo alguém comentando isso, menosprezando toda a história de vida de uma pessoa, mandando apenas fechar a boca. Eu vou deixar bem claro para vocês que tem vários pontos que eu concordo com o movimento, como, por exemplo, você lutar para mostrar que todas as pessoas merecem ser respeitadas, independente do corpo que a pessoa tem. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é que esse movimento de um corpo positivo, que teoricamente seria a pauta de respeito dos mais diferentes corpos, como pessoas com deficiência, pessoas magras e corpos não evidenciados no mundo midiático, passou para um movimento que discute quem pode ou não falar sobre seu próprio corpo com base na forma física de que a pessoa está. Tem pessoas que falam, tipo, eu não sei que eu sou gordo, mas, tipo, senta em qualquer lugar, veste qualquer roupa, entra qualquer N, qualquer pessoa da vida aí entra. Então cala a boca. O que você tá falando? E aí a gente nota que o movimento, apesar de ter uma boa proposta, algumas pessoas deles não são respeitosas como deveria ser. E quando ícones conhecidos por seus tamanhos grandes decidem perder peso ou simplesmente fazer com o seu corpo o que acham melhor, recebem uma enxurrada de reações negativas de uma comunidade que teoricamente deveria respeitar todos os corpos.
Um exemplo é a Adele, que recebeu muito ódio por ter emagrecido e não pertencer mais ao grupo plus size. E aqui no Brasil nós temos a Jojo Todinho, que também estava sendo criticada antes mesmo de fazer a bariátrica. Uma outra influencer, que por sinal eu até gosto do conteúdo, mas não vou citar o nome, teve que se explicar sobre o motivo de estar perdendo peso. E aí foi basicamente o seguinte: então, pessoal, eu me tornei diabética, tive que mudar, estou tendo que mudar alguns hábitos, estou tendo que escolher melhor minha alimentação e estou fazendo mais atividade física e com isso, infelizmente, eu emagreci. Ué, mas antes não era tão saudável? Eu acho surreal essa história dessas meninas serem atacadas dentro das próprias bolhas, sabe? Que se elas defendem que todos os corpos são bonitos, independente do tamanho, qual o problema dos corpos delas mudarem? Porque a vida é um ciclo. Num período você tá de um jeito, do outro período você tá do outro. Então, quem faz parte dessa comunidade não pode mudar os seus próprios corpos? Que tipo de respeito é esse? E o mundo tá muito doido, gente, porque assim, de um lado nós temos um culto excessivo à magreza a qualquer custo, e do outro lado nós temos o culto à gordura sem se importar com as consequências e falando, olha gente, eu tenho obesidade tipo 2, obesidade tipo 3, eu sou muito saudável e tudo que a medicina fala em relação à obesidade é por causa do preconceito. Fala assim, mas a sua militância é uma militância que adoece as pessoas. Nossa, outro dia como é que foi que eu ouvi? É que eu exaltava a obesidade. Eu falo, mas eu exalto mesmo, eu exalto o meu corpo. Se você quer chamar meu corpo de obeso, você chama. Eu não uso o termo obeso, porque a obesidade dentro da medicina tem um CID, né? É considerado uma doença. E ser gordo pra mim não é uma doença. Sim. E aí parece, gente, que as coisas são sempre assim, 8 ou 80, e não existe um meio termo, né? E aí, com todo aquele discurso de autoaceitação e a gente tem que se amar, tudo mais, é como se o autoaperfeiçoamento e a autoaceitação fossem coisas completamente distintas. E pra mim, elas não são. Pra mim, elas se completam. E se você tá nessa trajetória de se amar e se cuidar, como eu também estou nessa busca, nós sabemos que cada pessoa tem seu próprio corpo e o seu próprio tempo para ir adquirindo esse conhecimento sobre si mesmo. E minha filosofia de vida se tornou amar o corpo que eu tenho, mas sem ter medo de torná-lo melhor. Mas se uma pessoa está com obesidade e não quer mudar esse fato, gente, esse é um problema exclusivo dessa pessoa e ninguém, absolutamente ninguém, tem nada a ver com essa escolha pessoal. Agora, a pessoa vem dizer que o excesso de gordura corporal não faz mal é de um negacionismo científico do mesmo nível do terraplanismo, só que com o agravante de que alguém acreditar que a Terra é plana não vai trazer riscos à saúde de outras pessoas. Não existe praticamente nenhuma prova de que ser gordo causa doença. Hipertensão arterial, apneia do sono, dislipidemias, síndromes metabólicas, desregulação hormonal, esteatose hepática, problemas osteoarticulares, dores articulares, diabetes, doenças cardiovasculares, além de ser fator de risco para pelo menos 13 tipos de câncer. A obesidade, gente, quanto mais avançada, mais ela afeta a qualidade de vida de um indivíduo. A minha filha não pode ficar de pé por muito tempo. O senhor pode ajudar? Me dá só um segundo, eu vou terminar aqui e já tenho, tá? Pega o carrinho de bagagem. É. Pronto. E quando nós estamos em uma quantidade muito grande de gordura, nós desencadeamos processos inflamatórios que a longo prazo desencadeiam uma cascata de reações negativas em nosso corpo. E essas reações é a longo prazo. É como o fumante, gente. Não dá para comparar o pulmão de um fumante que começou há 1 ano com o de alguém que fuma há 30 anos. Quanto mais tempo estamos nesse processo inflamatório, mais perto estamos de doenças crônicas. Isso é um fato. Negar isso é negar
todos os estudos científicos que evidenciam o processo de reações que já são mais do que conhecidas. E, gente, pelo amor de Deus, isso não é sobre a pessoa, tá? E aí, quando a gente entende essa problemática, isso faz com que a gente não tenha vergonha de procurar ajuda para se entender melhor, para ver onde nós podemos estar trabalhando em nós mesmos, para que a gente tenha mais qualidade de vida. O único padrão que importa, a gente fala de padrões, né, na internet, nas redes sociais, mas o único padrão que importa é o padrão da saúde. Então você não emagrece pra você ficar bonito gato, porque não necessariamente você vai ficar bonito gato ou bonita gato. Você emagrece para sair da zona da obesidade mórbida. O que eu tinha era obesidade mórbida. Quando você fala mórbido, é a proximidade com a morte. Você tem uma obesidade que pode levar a morrer. Então, isso não pode ser mais engraçado do que viver. Não é que alguém com sobrepeso não possa ser uma pessoa saudável, tá? E eu não estou exaltando a magreza. Jamais, jamais. Mas existem níveis que cientificamente nós sabemos que quanto mais ultrapassamos, mais difícil é para o nosso corpo manter o equilíbrio. Gente, não dá pra gente dizer que alguém com obesidade tipo 3, que é aquela obesidade mórbida, tem a mesma saúde de alguém com sobrepeso. Existe um abismo gritante de um ponto para o outro. A magreza extrema, ela é arriscada e por isso que durante muitos anos nós lutamos contra a desnutrição, contra os transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia, porque são problemas reais. Assim como após a industrialização, a obesidade tem passado a ser. Entenda, gente, pelo amor de Deus, o nosso corpo ele é uma máquina que não foi feita para extremos. E nós, amando essa máquina do jeito que Deus nos deu, devemos fazer o melhor uso, cuidando e amando, procurando se aceitar sim, se amar com certeza. Mas o processo de aceitação e amor próprio envolve procurarmos a nossa melhor versão. Sabe? Então, assim, essa é uma caminhada muito individual e todos nós precisamos passar por ela. E essa busca pelo equilíbrio não nos deixa refém de procurarmos sermos perfeitos a qualquer custo. Até porque a perfeição não existe. Porque se por um lado defender números exorbitantes na balança é prejudicial, tentar emagrecer de qualquer jeito sem respeitar os seus limites também é. E é por isso que, apesar de eu falar sobre emagrecimento, sobre o meu processo de mudança de hábitos, eu sempre digo pra vocês, gente, pelo amor de Deus, não entre em dietas malucas, respeite os seus próprios limites, respeite o seu corpo e todos os demais benefícios vêm como consequência dos novos hábitos que você adquire. Mas esse é simplesmente o meu ponto de vista e de forma alguma eu quero induzir você a pensar como eu. Se você faz parte desse movimento de uma forma ativa e militante e isso te faz bem, ótimo. Cada um faz o que quer com as suas vidas, ninguém tem nada a ver com isso. Só que não vamos nos desfazer do que a ciência tem a nos dizer, pelo amor de Deus, e acabar induzindo outras pessoas a erros. Um cheiro e até o próximo vídeo.